saúdo a você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que hoje Ele possa te esclarecer dúvidas que eventualmente você tenha da Palavra de Deus. O tema de hoje vai ser sobre o Espírito Santo. Então tome nota, é um tema bastante controvertido em todas as esferas do cristianismo e por essa razão acredito que vai ser de proveito para você. Um ponto que nós vamos tratar aqui diz respeito a o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, uma entidade independente de Deus ou um terceiro Deus, ou ele é algo que emana de Deus ou é parte de Deus. Para responder, nós vamos direto para a Bíblia. Convido os irmãos para abrirem em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8. O verso diz: portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Notem vocês que aqui está dizendo, Deus deu o seu Espírito Santo, possessivo. O Espírito Santo é algo de Deus e não um outro, uma outra pessoa ou outro Deus. É algo que Deus possui. Outro verso que comprova isso ou nos ajuda, evidencia mais esta verdade, está no Evangelho de João, capítulo 15, e no versículo 26, ali o Senhor Jesus diz: mas, quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, este ficará de mim. Aqui a Bíblia diz que o Espírito da verdade procede do Pai. O sentido de proceder aqui é vir de dentro. A palavra original é ek poreuomai. Não quero que vocês gravem isso. Só estou colocando como uma mera curiosidade. Mas esta palavra, o início dela, o ek, tem a ver com pertencer, vir de dentro, né? Estar dentro do conjunto, ou dentro, nesse caso, da pessoa. E esse tema ele aparece num texto bastante conhecido por nós, que é Apocalipse 17, versículo 11. Ali a Bíblia diz: e a besta, que era, né, e não é, ela é o oitavo, e ela é dos 7. O é dos 7 é a tradução do original que começa com ek, ektum hepta. É dos 7 significa que a besta ela é um dos 7 anteriores, no caso um dos 7 papas anteriores. Então ela pertence ao conjunto dos 7. É o mesmo sentido aqui no Evangelho de João, capítulo 15. Ek poreuomai, quer dizer, algo que sai de dentro do Pai. E o que reforça isso é João capítulo 20, algo que o próprio Senhor Jesus fez. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Interessante, Jesus fez o quê? Assoprou. Algo que saiu dele. E aí foi para os discípulos mais uma evidência de que o Espírito Santo não é, nem poderia ser, uma pessoa ou um Deus. A propósito, a palavra que é traduzida como sendo Espírito, no original é pneuma. O que te lembra? Pneu, pneumático, não é assim? Então, pneumonia, pneumologia, tudo tem a ver com ar. Pneu é cheio de ar. Pneumático é aquela... tem relação com aquela rede de ar comprimido, certo? Onde você enche coisas. O pneumologista é quem trata do pulmão, que se enche de ar. Então é sempre relacionado com ar, vento. Detalhe, agora vamos tratar de esmiuçar um pouquinho. O ar, ele não tem forma. A forma dele é a do recipiente, correto? Eu posso encher um balão com ar.
Mas a roda do pneu também tem o pneu inflado, o pneu do carro também é inflado com ar. O pneu tem a forma de um cilindro, enquanto que o balão tem uma forma mais oval, perto de uma bola, por assim dizer. E a bola mesmo, que é todo mundo sabe que é uma bola, uma esfera, e a bola é cheia com ar. Olha que coisas diferentes, todas elas cheias com a mesma coisa, com ar. E o pneuma tem essa ideia, ou seja, é como se Deus soprasse. Isso também transparece no livro de Gênesis, quando Deus formou o homem. Gênesis capítulo 2, versículo 7. A Bíblia diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. A palavra aqui, traduzida como fôlego, também é traduzida como espírito em algumas versões da Bíblia, e é a tradução do original ruá, que representa sopro. Então a ideia é que o sopro de Deus dá vida. É interessante porque quando uma pessoa ela está com uma parada respiratória, o que você tem que fazer? Soprar o ar para dentro dos seus pulmões. E com isso você mantém a vida. Até isso Deus deixou como exemplo de que é por meio de algo que sai dele, não é verdade? Que ele nos mantém com vida. É o Espírito de Deus que nos mantém em vida. E isso se refere não somente à nossa vida física, como também à nossa vida espiritual. É interessante porque o Senhor até diz, né, no tocante à vida física, esse texto não estava predito aqui, mas é dito que quando Deus retira o Espírito, eles voltam ao seu pó. É a lição dessa semana, né? Vou ver se eu acho o texto aqui para vocês, né? Então, também a Bíblia coloca isso, né? Deus, quando retira o seu Espírito, as pessoas voltam ao seu pó. E em Eclesiastes, capítulo 12, isso aí também transparece, esse texto eu vou dar já para vocês. Eclesiastes, capítulo 12, o que diz lá? Quando o homem morre, o pó volta para a terra, não é assim? E o Espírito volta para Deus que o deu. É como um sopro, ele inspirou, né? Ele soprou, e é como se ele puxasse. Eclesiastes, capítulo 12, para quem está tomando nota. Versículo 7. E o pó volte à terra como era, então eu sou carne e osso, né? Se morrer, me torno eu de novo como pó. E o Espírito volta a Deus que o deu. Então, mais uma evidência, quer dizer, não pode, nem jamais poderia ser uma pessoa ou um Deus. É sempre algo que vem de Deus. Ele emana de Deus, ele sai de Deus. Um exemplo também disso é o batismo de Jesus. Em Mateus capítulo 3, diz que Jesus saiu da água e quando ele saiu, sobre ele desceu o quê? A glória de Deus na forma da pomba, não foi assim? Vamos ver aqui. Mateus 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Mais uma vez o possessivo, o Espírito é de Deus, não é o contrário, Deus é o Espírito, né? Deus não é o Espírito. O Espírito é de Deus, é algo pertencente a Deus. E aí, Deus fez a sua glória incidir sobre Jesus no formato de uma pomba. Dali a expressão, o Espírito de Deus desceu como pomba sobre Jesus. Mas o Espírito não foi vertido somente sobre Jesus, ele foi vertido também sobre os apóstolos, não é verdade? Lá no Pentecostes. Em Atos, capítulo 2, nós encontramos a figura da Bíblia que trata disso. Atos, capítulo 2, versículo 1. Diz assim:
cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aqui estão os elementos, alguns que nós já estudamos e outro novo, mas que tem o mesmo sentido. O primeiro é o vento. Soprou o vento. E nós vimos aqui a relação entre o Espírito e o vento, o sopro de Deus. Então, para dar a evidência de que Deus estava derramando o Espírito Santo, ele mandou o vento impetuoso. E em seguida foram vistas línguas de fogo sobre eles. O fogo também é um elemento que não tem forma. Alguém consegue definir a forma do fogo? Não tem como? Então, mais uma evidência de que não se trata de uma pessoa. Creio que é suficiente, pelo menos para este primeiro momento. Agora, muitas vezes o estudo de algumas pessoas esbarra nos contra-argumentos, por assim dizer, usados por outros, usando versos que diriam que o Espírito Santo teria atributos, entre parênteses coloco, atributos de pessoa. Né? Agora, né, será que então existe algo diferenciado? Será que o que nós vimos até aqui está errado? Ou será que aqueles versos apresentados lá estão mal interpretados? Vamos tentar descobrir isso agora. Então vamos, por exemplo, para o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, versículo 30. Aqui a Bíblia diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ah, entristeçais o Espírito Santo. Irmãos, eu acredito não, eu tenho plena convicção de que quando nós estudamos a Bíblia, nós precisamos levar em conta o entendimento básico do português. Estou falando da gramática, tempo verbal, a diferença entre substantivo e adjetivo e assim por diante. Estou falando em termos mais técnicos do português, mas nós vamos falar agora de forma mais simples. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito é de quem? Ele é de Deus, certo? Não está falando de uma outra entidade aqui independente de Deus. Não, ele é o Espírito de Deus. De qual Deus? Abra em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. A Bíblia diz: todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Então, se aqui a Bíblia diz Espírito de Deus, entendemos, segundo a Bíblia, Espírito do Pai. Certo? Ah, mas como é que, se o Espírito é só o sopro do Pai, como é que ele se entristece? A questão é que a palavra Espírito é usada em diferentes versos, diferentes contextos, com significados diversos. É o mesmo que acontece no nosso bom português, não é verdade? Existem várias palavras que têm duplo, triplo, quádruplo, quíntuplo sentido. Uma que eu sempre uso é a manga, né? A manga da camisa, a manga que você come, né? Etc. Mas existem também outras palavras. Um exemplo que a gente usa, régua. Régua é tanto usado no sentido de medição, quanto naquela expressão, passar a régua. Né? Passou a régua. Então, resolveu o assunto. Né? Então, poderia citar outras, mas eu acho que já é suficiente. Nesse caso, a palavra Espírito Santo está se referindo à mente de Deus. Porque quando Deus fica triste, onde ele fica triste? Na sua mente. Quando você está triste, tal, você está com um problema na mente. Né? E isso, eu digo, este não é o único caso na Bíblia onde este sentido da palavra Espírito é apresentado. Nós encontramos o mesmo em Daniel, capítulo 2, versículo número 1.
Daniel 2, versículo 1. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor teve uns sonhos e o seu espírito se perturbou, o espírito dele ficou perturbado e passou-se-lhe o seu sono. Como é que nós vamos entender esse texto? Ele teve um sonho, ficou perturbado. Onde que ele ficou perturbado? Ora, na sua mente. Nós não poderíamos entender aqui que existia uma outra entidade, independente do corpo, de nome espírito, que ela ficou afligida. A propósito, esta é a crença de muitos, mas ela não tem base bíblica. Pelo contrário, esta crença lança as bases do espiritismo. Por quê? Ora, se eu tenho meu corpo, matéria, e existe o espírito do meu lado, que não é matéria, então, quando eu morro, pode ser que ele fique? Porque a Bíblia diz que o espírito vai para Deus que o deu, não é assim? E se ele está lá, o que impediria ele de conversar com os outros aqui? Ou seja, os mortos se comunicarem com os vivos. Está lançado o fundamento do espiritismo. Então, meus queridos irmãos, a crença no espírito como uma pessoa, ela lança as bases do maior dos erros. A gente sabe que, por meio do espiritismo, o próprio demônio se comunica conosco. O próprio demônio usa desse artifício para ter acesso à nossa mente. Eu acho que cabe aqui nós explorarmos um pouco a passagem de 1 Coríntios, capítulo 2, que faz justamente o comparativo entre o Espírito de Deus e o Espírito do homem. 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Quem sabe os nossos segredos? A nossa mente. Eles estão guardados na nossa mente. Assim também os segredos de Deus estão guardados na sua mente. A prova de que ele se refere à mente está no verso 16, porque depois que ele desenvolve o raciocínio, ele conclui dizendo: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então fica evidente, né? Espírito referindo-se à mente. Ah, mas a Bíblia diz que o Espírito santifica a gente. Opa, o Espírito é um agente santificador? Tenho certeza que sim. Agora, daí a dizer que ele, ou seja, que ele é uma pessoa que santifica, é diferente, né? Por exemplo, a água é um agente de limpeza, correto? A água é um agente de limpeza. Mas daí a dizer que a água, ele é um funcionário de limpeza, é diferente. Não é verdade? Quando eu levo meu carro para lavar no posto de combustível, ali há água. E é por meio da água que meu carro é lavado. Se não for lavagem, é seco. Mas há alguém que procede a lavagem. Não é assim? Há um funcionário que está ali, que pega na mangueira, liga, e aí sai a água, ele controla o jato, e é ele quem lava. Nesse comparativo, nós temos uma ilustração que pode ser aplicada aqui. Nós recebemos o Espírito porque Jesus nos dá. Deus deu a Jesus e Jesus dá para nós, certo? Jesus, nesse sentido, seria comparável àquela pessoa que está manuseando a mangueira. Enquanto que o Espírito que nos é concedido seria comparável à própria água, a água que faz a lavagem. Vamos ao texto que fala da lavagem. Da lavagem, digo espiritualmente falando, claro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo,
graça e paz vos sejam multiplicadas. Primeiro eu falo do ponto de vista do próprio texto do português, né? Aqui o Espírito sofre a ação, ele é santificado, porque é dito, em santificação do Espírito. Não está dizendo, olha, o Espírito que santifica as pessoas. É o contrário. Nós fomos eleitos segundo Deus, Deus nos escolheu, e nos escolheu por meio também da santificação do nosso espírito, santificação da nossa mente. Aqui a palavra espírito aparece como mente. O leitor descuidado, como ele vê o nome de Deus, vê o nome de Jesus, e a palavra espírito fala, está vendo? Trindade. Nada a ver. Certo? Então, nós precisamos estudar com muito critério, avaliar com cuidado. Senão nós seremos enganados, teremos entendimento equivocado com respeito ao que a Bíblia revela. Outro texto que é bastante controvertido encontra-se em Atos, capítulo 5. No versículo 4, Pedro repreende a Safira, mulher de Ananias, repreende a Ananias, porque ele tinha vendido um terreno, disse que ia dar todo o valor para o Senhor e mentiu. Ele disse, o terreno custou X, mas o terreno tinha sido vendido por 2X, ou enfim, um valor maior. E aí Pedro disse no versículo 4, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. A quem que ele mentiu? A Deus. A qual Deus? Bom, a Bíblia diz, em 1 Coríntios 8, verso 6, que há um só Deus, o Pai. No Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, o próprio Jesus afirma que Deus, o Pai, é o único Deus, e é o único Deus verdadeiro. Qualquer um fora dele seria falso. Portanto, Pedro está dizendo explicitamente que o Ananias tinha mentido ao Pai, a Deus Pai. A confusão aparece quando as pessoas conjugam esse verso com o verso 3. O verso 3 diz, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? E finaliza dizendo, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ora, se nós já vimos que o caso era, ele estava mentindo a Deus, o Pai, quando é dito que ele mentia ao Espírito, nada mais é do que, está dizendo que você está tentando enganar a Deus, a própria mente de Deus, não é verdade? Está tentando enganar a Deus, o Pai. Impossível, né? Mas por que ele usa o termo Espírito Santo? Porque Deus revelou isso a Pedro por meio do seu Espírito. É por meio do Espírito que Deus se comunica com a nossa mente. Então Deus falou para Pedro, olha, Ananias está mentindo, não foi por esse preço que ele vendeu. Senão, como é que Pedro adivinharia? Era um segredo entre o casal, mas Deus revelou pelo Espírito. Então, é por esta razão que a Bíblia não usa a palavra Deus, mas sim a palavra Espírito. E todas as vezes em que nós encontramos o termo disse o Espírito Santo, o Espírito impediu e assim por diante, não se trata de uma pessoa Espírito Santo, trata-se do próprio Deus ou de Jesus falando na mente das pessoas. Há outro caso aqui, em Atos 13, que nós podemos explorar nesse sentido. Atos 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Quem foi que falou aqui com Barnabé e Saulo? Ora, falou na mente deles, e quem falou foi? Quem é que fala conosco, irmãos? Quem é o mediador entre Deus e os homens? Jesus. Jesus Cristo falou com eles. Mas de que forma? Falando na sua mente. Quando Deus fala na consciência e não em voz audível,
nós vamos encontrar a expressão disse o Espírito Santo. Agora, quando Deus fala de forma audível, aí nós vamos encontrar direto disse Deus, ou no caso de Jesus, disse Jesus. Um exemplo para comprovar isso encontra-se em Atos, no capítulo 9, quando Jesus faz Saulo cair do cavalo. Versículo 4 diz que Saulo caiu em terra e ouviu uma voz que lhe dizia. Então ele escutou com os ouvidos. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Interessante, aqui a Bíblia não coloca, disse o Espírito Santo. Não, aqui é eu sou Jesus. Há quem defenda a teoria de que, não, Jesus enviou o Espírito Santo como seu representante na terra e é ele quem fala com os homens. Não, é verdade, a prova está aqui. Jesus é o que se comunica conosco e é o que faz a interface, a comunicação entre Deus e os homens. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 2. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Agora, como é que ele se comunica conosco? Em voz audível, ele vem pessoalmente, mas se é para falar na nossa consciência, então a Bíblia usa o termo Espírito. Portanto, que não confundamos, a ponto de usar estas passagens para amparar a ideia de que uma entidade independente de nome Espírito Santo estivesse a falar. Não é verdade, não é isso que o texto coloca, ok? Outro texto, irmãos, que é controvertido também, é o de 2 Coríntios, último capítulo. Em algumas Bíblias é capítulo 13, em outras capítulo 14. Não, perdão, capítulo 13, versículo 13. Em algumas Bíblias inverte o número do verso. A saudação final da carta de Paulo. Ele disse assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Note que o verso diz comunhão do Espírito Santo e não comunhão com o Espírito Santo. Existe uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Comunhão com, nós estamos tendo aqui, correto? Estou tendo comunhão com vocês, meus irmãos na fé. Agora, comunhão do, eu posso ter o mesmo Espírito que vocês. Isso é uma coisa não palpável, eu não pego com a mão, é intangível, certo? Ter o mesmo Espírito significa ter o mesmo pensamento, mesmo propósito, mesmo objetivo. O apóstolo Paulo disse que ele gostaria que todos tivessem o mesmo pensamento, por isso, comunhão do Espírito. Agora, se for relativo à comunhão com pessoas divinas, nós temos que ter comunhão com quem, segundo a Bíblia? Vamos abrir em 1 João, capítulo 1, e encontrar a resposta. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Ali João diz, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Vou repetir. A nossa comunhão é com o Pai, uma pessoa, e com seu Filho Jesus Cristo. Duas pessoas. Mais alguma? Não. Apenas duas. Com o Pai e com o Filho. Correto? Só as duas. Não é comunhão com uma terceira pessoa. Então não há como encaixar ou tentar encaixar uma terceira pessoa. Não existe. Ok? Para fechar, irmãos, há quem diga, esse tema não é importante, eu vou descobrir quantas existem lá no céu, o que importa é que eu creio em Jesus e etc. Bom, Deus sempre disse que idolatria ou não idolatria é uma questão muito importante.
A idolatria sempre levou o povo de Israel à desgraça, enquanto que a adoração ao verdadeiro Deus trouxe restauração e força para o seu povo. No livro de Apocalipse, nós encontramos que somente dois devem receber a honra, o louvor e, por que não, a adoração. Apocalipse 5, versículo 13. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Ao que está sentado sobre o trono, este é Deus, o Pai, e ao Cordeiro, Jesus Cristo, a eles o louvor, a ação de graças, o agradecimento, a honra e a glória. Somente a eles, e a mais ninguém. Então, quem adora uma trindade está incorrendo num pecado de idolatria. E, como consequência, está fazendo o seu caminho em direção ao lago de fogo, à morte eterna. Deus não deseja isso, por isso manda esta mensagem para que você se salve e tenha um entendimento claro na tua mente. As igrejas que pregam que o Espírito Santo é um Deus e uma pessoa, elas caíram aos olhos de Deus. Estão ensinando fábulas, mentiras. Razão pela qual aqueles que estão nestas igrejas devem romper os seus laços com elas. A Bíblia diz em Apocalipse 18, versículos 1 a 5, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e não incorrais nas suas pragas. E se alguém vem querer ter com você, se aproximar de você, tentando te evangelizar com este tipo de doutrina, Deus tem uma recomendação clara referente a isso em 2 João, segunda epístola de João, versículos 9 a 11. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Deus quer que nós rompamos as ligações. Ah, mas o fulano é tão querido, tá? Pois bem, amém. Ele lá e eu aqui. Né? Ah, mas ele quer só ter uma conversa, amizade e tal. Olha, conversa com aqueles que estão em comunhão com a sua linha de pensamento. Né? Nós aqui estamos em outra. Quem o saúda, diz a Bíblia, tem parte nas suas más obras. Então, meus irmãos, Deus quer que nós sejamos cristãos obedientes para a nossa própria segurança, para o nosso próprio bem. Temos que tomar uma posição firme ao lado do Senhor. A verdade está claramente apresentada nas Sagradas Escrituras. Ocorre que a grande maioria não quer segui-la. E por essa razão faz-se necessário nós nos separarmos da comunhão daqueles que não desejam andar em obediência. Nós poderíamos falar mais sobre este assunto, mas eu não quero enchê-los de tanta informação que torne impossível gravar tudo. Recomendo a você que deseja fazer um estudo mais aprofundado, que leia o livro Todavia para nós há um só Deus, o Pai. Este que é vendido pelo site advertenciafinal.com.br. Você entra lá, tem preço, tem tudo, você solicita o teu material, ok? Mas aqui fica o apelo do Senhor para nós. Nós que recebemos e aceitamos a verdade, que nós tomemos uma posição firme e decidida ao seu lado, ainda que esta nos exija separarmos-nos daqueles que não andam em harmonia com a sua verdade. Quem hoje gostaria de fazer um compromisso com Deus e dizer: Senhor, eu quero ficar firme ao teu lado, não quero me mover, eu quero me manter até o final, junto com aqueles que são da verdade. Que assim seja, em nome de Jesus. Vamos nos ajoelhar e orar?
Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, te agradecemos pela revelação da tua verdade, a qual nos salva das armadilhas colocadas pelo inimigo, que tem o propósito de nos enganar e tirar a nossa vida. Pedimos a Deus que nos dê força para andarmos em harmonia com a tua verdade, que dela não nos desviemos nunca. E abençoa para que muitos outros também, uma vez esclarecidos, possam tomar posição ao lado da tua igreja, que está guardando todos os teus mandamentos. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deixo o convite estendido para você que está convencido de que esta igreja prega a verdade. Somos do Ministério Quarto Anjo Advertência Final. Se você deseja pertencer a esta igreja, preparando-se para dar o passo do batismo, entre em contato conosco. Tome nota do nosso e-mail, contato@advertenciafinal.com.br. E te convido também para acompanhar as nossas transmissões feitas ao vivo pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. Nós transmitimos terças-feiras a partir de 8 da noite e sábados em 2 horários, 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, mensagem do culto. Feche os teus olhos, quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe. Espero estarmos juntos na próxima oportunidade. Até lá.